Você que já tem colocado em prática os princípios de casado e casada e não tem surtido efeito, essa parte do módulo e do curso serve para você. Talvez você possa pensar o seguinte, eu tenho energizado meu cônjuge, mas não tenho percebido efeito. Ou então, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou comunicar para ele respeito se eu não receber amor? Se eu tenho certeza que eu não vou receber amor? Ou por que eu vou comunicar amor se eu tenho certeza que eu não vou receber respeito da parte dela? Ou então alguma outra pergunta como essa. Para fazer as coisas, para se fazer isso, não deveria ser recíproco? Então, se você vir até aqui pensando que você simplesmente energizar o seu cônjuge querendo receber algo em troca, e talvez isso funcione, tá? Na verdade, esse ciclo energético ele é feito para funcionar. Mas existem casos que você talvez já passou por tantas guerras, tantas lutas e conflitos nos relacionamentos, que meio que a mentalidade, tanto sua e do seu cônjuge, o seu coração e o coração dele já estão meio que cauterizadas. Sabe o que é isso? Quando alguma coisa solidifica, quando alguma coisa se torna intensa. A gente às vezes tem problemas crônicos no relacionamento. E doenças crônicas são normalmente aquelas que têm mais probabilidade de serem ignoradas. Por quê? As doenças crônicas são aquelas que são a longo tempo, que acabam com que nós nos acostumemos a elas. Então muitos relacionamentos passam por problemas crônicos. Então os cônjuges preferem pensar que é melhor continuar como está do que talvez abrir mão de uma defesa sua para ver se vai surtir efeito ou mudança no cônjuge. Então talvez eles preferem deixar como está do que tentar uma mudança. Ou então não tem perspectiva de transformação, mudança. Mas eu estou aqui para comunicar para você que dos 3 ciclos, esse é o mais importante e mais fundamental. Talvez você tenha comunicado amor para o seu cônjuge ou respeito para o seu cônjuge e não tenha recebido algo em troca. Mas acredite, você precisa entender que o seu amor ao seu cônjuge deve ser incondicional, entende? Ou seja, não depende de condições. E o respeito seu e a admiração pelo seu cônjuge deve ser incondicional, que significa também sem condições. Então, talvez o seu marido não traga flores para você, mas por outro lado, ele é alguém que conserta a torneira. Talvez o seu marido não é aquele que fala palavras bonitas, mas ele é um homem que é sempre fiel, trabalhador, esforçado e fica muito em casa cuidando de vocês ou aproveitando vocês de uma forma dele, muito específica. Talvez a sua esposa, ela sempre tenha dor de cabeça, mas ela, por outro lado, não tenha deixado de ser tão negativa como de costume. O fato é que se você continuar comunicando de forma incondicional o amor e respeito para o seu cônjuge, as mudanças vão acontecer. Você precisa confiar nos princípios. Você precisa entender que esse não é um método que eu estou inventando aqui para você e nem que o autor, o Emerson Eggerichs, ele resolveu fazer alguma coisa para você também. Não é isso. É um princípio da palavra de Deus. E esses princípios são atemporais. E por que funcionaria com algumas pessoas e outras não? Por que o seu caso especificamente é mais difícil de se lidar do que outros? Entende? Então você precisa confiar no processo, confiar na jornada. Você sabe que existe, a gente já falou sobre o efeito platô. E o caminho da maestria é esse. Quando você decide fazer alguma coisa em alguma área, o começo parece que ele traz grandes aprendizados. Você percebe um crescimento tremendo, né? Então você tem no plano cartesiano, você tem o crescimento com o tempo. Então você percebe que no começo você vai crescer e vai bombar. Mas em algum momento você percebe que os resultados deixam de acontecer e você entra numa mediocridade. O resultado começa a equilibrar. Você não consegue perceber tantas mudanças assim. Esse é o platô do relacionamento. Então, você passa por um efeito platô.
E aqui muitas pessoas acreditam que devem entrar de cabeça, devem aprender coisas assim mais extraordinárias ainda. Falam assim, esse método não serve mais, Dren, isso que você me falou não serve mais, é inútil, eu já tentei de tudo e não adianta, meu marido não tem jeito, minha esposa não tem jeito. E aí acham que precisam entrar numa obstinação, começar a ler mais livros, fazer mais cursos e aprender mais, aprender mais, aprender mais. E eles acabam se desgastando, porque passam por altos e baixos nessa jornada. E isso acaba desanimando. Então, existem pessoas que são obstinadas demais. Existem outras pessoas que são acomodadas, porque elas percebem que cresceram até certo ponto. E esse ponto é cômodo. Então, ela nem tem um relacionamento extraordinário, mas também não tem um relacionamento tão terrível como era antes. Então, ela se acostuma àquele relacionamento. Então, ela é uma pessoa acomodada, entende? Então, nenhum dos dois extremos é bom. O ideal é você entender que você vai passar por uma série de platôs. Que é isso? Você vai perceber um crescimento e logo vai chegar a um platô. Mas, em algum momento, se você continuar colocando em prática esses princípios, continuar exercendo tudo que você aprendeu, colocando em prática, revisando o curso, aprendendo, anotando, estudando e praticando, aplicando, conversando, comunicando, dialogando, se relacionando com o seu cônjuge, você vai perceber mais resultados, você vai perceber mais crescimento, mas não vai acabar por aí. Em algum momento você vai lidar com outro platô. Mas você vai perceber, quando lidar com outro platô, que ele é muito superior ao platô anterior que você já se deparou. Você percebe? Então essa é a jornada da maestria, essa é a jornada do crescimento abundante, essa é a jornada que faz com que você transborde, que você persevere, que você não desista, entende? Isso é muito importante, você precisa entender que nem tudo está perdido, e existe sim uma esperança para você que assistiu esse curso, esses vídeos até aqui. Então, não desista por parecer que as coisas não funcionam. Acredite na jornada, acredite no processo, deseje passar pelo processo. A vontade de aprender deve ser muito maior do que a vontade de vencer, entende? A vontade de aprender a se relacionar, aprender a comunicar com seu cônjuge, aprender a se relacionar com ele, deve ser muito maior do que a vontade de ter um relacionamento extraordinário. Porque muitos focam no relacionamento abundante, mas acabam deixando e querendo evitar o processo e se sabotam e chegam lá na frente e desistem, jogam tudo para o alto e ainda falam que não funciona. Então, não faça isso. Coloque em prática, persevere, permaneça, insista no processo, no caminho, na jornada, que você vai encontrar sim o seu caminho de luz e de excelência e de abundância. Então, o que eu posso falar para você é, não desista, por mais que o tempo tenha passado e você não tenha percebido mudança alguma. Não desanime, porque a demora não significa derrota. Então você precisa ter paciência e perseverança. No que diz respeito a pessoas, a seres humanos, as coisas levam tempo. Mesmo que vivemos um mundo da tecnologia, um mundo onde tudo acontece rápido, um mundo do fast food, um mundo do Google, onde você pesquisa qualquer coisa no Google, em segundos você recebe milhões de resultados. Mas no que diz respeito a humanos, é um processo, é um caminho. Por exemplo, a neurociência comprovou que novos hábitos surgem apenas depois de 21 dias de processos, de repetição. Então, depois de 21 dias, novos hábitos são instaurados, entende? Então, por outro lado também, você percebe no ramo alimentar que por que às vezes a gente demora, a gente cresce com o conceito, o ovo faz mal. Aí depois de vários anos da nossa vida, a gente percebe que o ovo não faz mal, agora faz bem. Outras dietas falam que o café é maravilhoso, depois falam que o café é horrível. Por quê? Experiências em pessoas levam tempo. Experiências com os seres humanos precisam de tempo para serem analisadas. Compreende isso? Então, se tudo leva tempo, entenda que o seu relacionamento pode precisar de um tempo para que você perceba a mudança e a transformação. Então, talvez você está ouvindo esse curso aqui, você decidiu comprar esse curso, fazer parte desse método, aprender esse caminho, essa jornada, mas o seu cônjuge não. E aí você começa a praticar
tudo que você aprendeu aqui com ele, mas não percebe efeito, não percebe mudança. Mas você tem que entender que as coisas não acontecem no seu tempo. Ele tem um tempo peculiar. Ele tem um tempo muito pessoal e particular. Então você tem que entender que, uma vez que você se transformou em uma nova pessoa, ele vai perceber algo diferente. Então talvez você não vai ter uma mudança positiva, mas você vai perceber uma diminuição da negatividade. E isso por si só já é muito, digamos assim, positivo ao relacionamento. Muito construtivo ao relacionamento. Talvez você queira edificar logo um relacionamento extraordinário, mas o fato de vocês dois não estarem desconstruindo o relacionamento, por si só, já é uma construção. O fato de vocês não estarem se atrapalhando um ao outro, por si só já é um grande ganho, uma grande conquista. Então, acredite que você tem um caminho a seguir, uma jornada, e mesmo que o seu cônjuge não seja responsivo, instantâneo, imediato, em algum momento isso vai funcionar com ele. Então, tenha sabedoria, tenha paciência, tenha a sabedoria de um agricultor, que ele sabe que quando ele lança semente, ele só precisa cuidar do solo, preparar o caminho para que ela brote e gere muito fruto. Ele sabe que quando ele lança semente, a semente vai nascer, entende? Então é papel dele criar a condição necessária para que aquela semente venha brotar uma muda, depois uma planta, uma árvore e dar muito fruto. Então ele sabe que precisa ter paciência. Semente alguma, ela brota da noite para o dia. Existem sim sementes que levam dias para brotar, outras meses, mas algumas anos. Então você precisa ter paciência, paciência e perseverança. Isso vai ser muito importante no seu relacionamento.